Alora, viva, boa tarde. Aqui é o professor Abreu Panza. Vou aproveitar o canal para transmitir também algumas noções básicas sobre matemática. Sou também professor de matemática, para além de passar essencialmente no canal dicas sobre monografias e dissertações. Então vou levar o canal com conteúdos deste âmbito, né? Matemática e dicas sobre monografias e dissertações. Então o que veremos aqui, neste primeiro vídeo de matemática, neste primeiro vídeo vamos ver noções básicas de potências de números inteiros. São mesmo noções básicas. É útil para quem está na 7ª classe, 8ª, 9ª e 10ª. Então, se tiver meninos em casa nessa idade, então podes passar o vídeo, né? Podes mostrar este vídeo aos seus irmãos, sobrinhos, porque este vídeo será útil para eles. O que veremos então? Nós vamos ver aqui a definição de potência, vamos ver algumas regras básicas de potenciação e também veremos algumas propriedades de potência, as propriedades fundamentais. Então, o que é a potenciação? A potência, falta um acento aqui, de números inteiros é toda a expressão com base de número inteiro e expoente natural. Queria relembrar também que a potenciação é a operação inversa da radicação. Então, como vemos, né, uma potência, caro amigo, escreve-se desta maneira: A expoente M. O M é o expoente e o A é a base. Quais são algumas regras básicas da potenciação? A primeira dela é esta, né? Primeira no meu ponto de vista, porque é assim que eu organizei o material. A primeira é esta: sempre que a base for negativa ou positiva, com o expoente par, o resultado é sempre positivo. Ou seja, a potência dará sempre positiva. Sempre que o expoente par com a base, quer seja positiva como negativa, o resultado é sempre positivo. Então, é muito fácil, como podem ver. Qual é a segunda regra? A segunda regra só muda num aspecto. Aqui o expoente, se for negativo, então o resultado da potência dependerá do sinal da base. Olhem só. Se o expoente for ímpar, o resultado da potência dependerá do sinal da base. Muito interessante. Não é difícil perceber isto. Mas vamos avançar para a terceira regra, que também é fácil. Todo número inteiro com expoente 1 é igual a ele mesmo. Como podem ver, 12 expoente 1 igual a 2, 100 expoente 1 igual a 100. Há um erro aqui, podemos corrigir. É igual a 100. Menos 500 expoente 1 é igual a menos 500, sucessivamente. Então, é muito interessante. Uma quarta regra, que também é interessante, é esta. Toda potência com base em 1 é igual a 1. 1 expoente 2, 1. 1 expoente 15, 1. 1 expoente n, 1. Sucessivamente. Muito interessante, não é isto? E qual é a quinta regra? Todo número excepto 0 é expoente 0 é igual a 1. 12 expoente 0 é igual a 1. 500 expoente 0 é igual a 1. 4 expoente 0 é igual a 1. 100 expoente 0 sucessivamente é igual a 1 sucessivamente. Qual é a sexta regra? Olha, eu achei muito interessante esta regra. Por exemplo, se tiveres dificuldades em multiplicar números grandes de base 10, então é fácil perceber aqui que toda a potência de base 10, cujo expoente, toda a potência de base 10,
o expoente indica o número de zeros. Muito fácil isto. Toda a potência de base 10, o expoente indica o número de zeros. Então, como podemos ver aqui, 10 expoente 1 é igual a 1 com um zero. 10 expoente 2 é igual a 1 e 2 zeros. 10 expoente 4 é igual a 1 e 4 zeros. 10 expoente 5, vou deixar para que você acerte este. É isto mesmo. É igual a 10, é igual a 1, mais 5 zeros. Então, essas regras são essenciais para que domines material relacionado à potenciação. Mas quais são, então, as 5 propriedades fundamentais? Bem, a primeira delas é esta: multiplicação de potências. Os meus estudantes até sabem de cor esta regra. Mantém-se a base e adiciona-se os expoentes. Meus estudantes da 7ª classe lá no Kitok sabem bem esta regra e dominaram bem isto. Mantém-se a base e adiciona-se os expoentes. Professor, mantém-se a base e adiciona-se os expoentes? Pois, então é isso. A fórmula é esta, né? A expoente m vezes A expoente m vezes A expoente n é igual a expoente m mais n. Coloquei um exemplo aqui, mantive a base e adicionei os expoentes. O resultado final é este. Muito fácil, como podem ver. Mas qual é a segunda propriedade? A segunda é esta: divisão de potências. Mantém-se a base e subtrai-se os expoentes. Oh, que fácil! Vejam só. A expoente m sobre A expoente n é igual a expoente m menos n. Ou é igual a expoente m a dividir por A expoente n. Está aqui. Escrever assim é a mesma coisa que escrever assim. Então podem ver que eu coloquei aqui alguns exemplos. 3 expoente 4 sobre 3 expoente 2 é igual a 3. Tudo expoente 4 menos 2, como diz a regra. Ou posso também escrever isto desta maneira. Continuando a resolução, isso é igual a 3 expoente 2. 3 expoente 2 significa escrever o 3 duas vezes. Os meus estudantes no Kitok, Kitesh, sabem muito bem esta regra. 3 expoente 2, professor, significa escrever o 3 duas vezes. E se fosse expoente 3? 3 vezes. Mas aqui o caso é que é 3 expoente 2, 3 vezes 3. Que 3 vezes 3 dá 9. A terceira propriedade também é fácil. Voltamos na multiplicação. Mas aqui o caso já é diferente. Vamos supor que as bases sejam diferentes, mas expoentes iguais. O que devemos fazer então? Nestes casos, diz a regra, devemos multiplicar as bases e manter o expoente. Vejam só para o exemplo. Multipliquei 2 vezes 4 e mantive 2. Então, 2 vezes 4 dá 8. Expoente 2. 2 expoente 2 significa o quê? Significa escrever o 8 duas vezes, multiplicando. Então, 8 vezes 2 dá 64. Então, muito fácil. E qual é a quarta regra? É relacionada à divisão. Divisão de potências com o mesmo expoente. Nestes casos, divide-se as bases e mantém-se o expoente. Os meus estudantes dizem, divide-se a base e mantém-se o expoente, professor. É muito interessante. Eles fazem isso de maneira muito animada. É porque entenderam bem o material, a matéria. Note que A expoente M sobre B expoente M, dividir A sobre B, tudo expoente M. Como vemos aqui. Mas também posso escrevê-lo sobre essa forma. Então, continuando, eu coloquei um exemplo. Dividi 6 por 3. Como os expoentes são idênticos, mantive o expoente. Ou escrevê-lo assim. E 6 por 3 é igual a 2. 2 expoente 2 significa
repetir o 2 duas vezes, porque o expoente é 2, mas multiplicando. Muito interessante. Vamos ver se entendeu. Aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link do site, onde irei colocar este material no formato PowerPoint. E você pode usar esse modelo de PowerPoint também para a sua apresentação de trabalho de fim do curso. É um modelo muito prático, é bonitinho e não tem muitas distrações. Ele é muito interessante. Qual é a quinta propriedade, que também é essencial? Potência de potência. A regra é mantém-se a base, né? Vou também corrigir aqui. Anterior. Vou corrigir aqui. Repete-se a base, não. Sim, mantém-se a base, repete-se a base. Pode ficar, parece que faz sentido. Não acha? Muito obrigado pela sugestão. Então está aqui. Repete-se a base, né? Está aqui o 2. E multiplica seus expoentes, né? Mantém-se a base ou repete-se, parece que faz sentido. Isto aqui fizemos, repetimos o 2, multiplicamos 2 por 3, 2 por 3 dá 6, está aqui. E 2 expoente 3 significa, se fossem os meus estudantes no Kitoque, iriam responder. Escrever o 2 6 vezes, multiplicando 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que deu 64. Então, quero deixar alguns exercícios, estes, né, para que possas tentar resolvê-los. O que é que acha? 12 expoente 0, quanto é que dá? 12 expoente 0. Todo número expoente 0. Pois, dissemos aqui também. Todo número expoente 0. Ok. 12 expoente 4. Menos 12 expoente 3. Olha aqui, o 3 é ímpar. O 3 é ímpar. Menos 12 expoente 2. 12 expoente 4 vezes 12 expoente 3. As bases são idênticas, são semelhantes. Os números, né? 12 expoente 6 a dividir por 12 expoente 3. Então, podes passar esses exercícios e resolver numa folha. Desculpa. Se não conseguir, né, podes voltar a ver o vídeo, vai pausando para que possas assim resolver o exercício. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A nossa mini aula terminou, né? Por favor, subscrevam-se no canal. Para monografias e dissertações, eu tenho cerca de 90 segredos. E para a matemática, vou continuar a partilhar o pouco que eu sei, né? Não é muita coisa, mas já dá para alguma coisa. Vou partilhar essencialmente noções básicas para que o canal seja útil também para quem está na 7ª, 8ª, 9ª e 10ª classe. Visitem, por favor, o meu site, é este, né? Poderão escrever na Google Orientação de Monografias e Dissertações Angola. Eu, na realidade, preciso ainda definir o nome, né? E muito obrigado. Muito obrigado. Vou deixar o link na descrição para que quem gostou do modelo do slide possa baixá-lo sem problemas nenhum, é tudo grátis. Muito obrigado pelo apoio que têm me dado. O canal é novo, estamos com 3 subscritores, mas temos a certeza que vamos continuar a crescer. Muito obrigado mesmo.